A igreja chorou com esse testemunho do Sérgio Lopes. Meus irmãos, assistam comigo até o final. Policiais, leva a gente lá para a gente oferecer segurança para ele. Na roça, não era comum se contratar segurança, porque naquela época era muito diferente dos dias de hoje, se vivia com tranquilidade, sem essa coisa de assalto como tem hoje. Mas, depois de alguns copos de cachaça, meu pai, completamente embriagado, conduziu aqueles homens até a casa do meu bisavô. Chegando lá na casa do meu bisavô, meu pai já estava completamente bêbado, ficou dentro da viatura. Aqueles dois homens entraram, renderam o meu bisavô e foram até o cofre para pegar o dinheiro guardado. No alto da casa do meu bisavô tinha um sino, não era igreja, mas ele tinha botado aquele sino lá e tinha falado para os fazendeiros em volta: no dia que esse sino tocar, podem vir para minha casa armados. E quando os policiais renderam meu avô, ele foi lá para o cofre, e lá no fundo do cofre tinha uma cordinha. E o meu bisavô, muito esperto, abre o cofre, vai lá no fundo, enfia a mão, puxa a corda, pega o dinheiro e entrega para aqueles policiais. Maus policiais, que os bons também existem. E quando eles chegam lá fora, estão completamente cercados. Os fazendeiros tinham vindo rapidamente e começou ali uma perseguição. Eles foram atrás daquela viatura, cercaram a viatura, levaram todos para a delegacia. Desfecho da história: os dois policiais foram libertos, foram inocentados, e o meu pai foi condenado a 7 anos de cadeia em regime fechado. Completamente embriagado, sem conseguir ficar de pé, mas ele foi acusado de ser o mentor intelectual da tentativa de assalto. E aí aquela família, que era o exemplo da rua, desmoronou. Passamos a ser a vergonha da rua. Passávamos na rua e as pessoas: olha lá, os filhos do preso. Olha lá, a mulher do preso. Nós paramos de andar pela nossa rua durante o dia. A gente preferia andar sempre à noite para não sermos vistos, por causa da vergonha que a gente sentia de passar por aquela rua com as pessoas acusando: está lá o filho do preso. 2 anos de sofrimento se passaram e a minha mãe conseguiu, com umas economias, planejar uma visita ao meu pai, que estava num presídio do interior. Determinado dia, pegamos aquele ônibus, minha mãe, 5 crianças, fomos para o interior, descemos na rodoviária, fomos ao presídio. No presídio, fomos levados para a cela do meu pai, onde ele estava. E quando chegamos na cela onde o meu pai estava, a minha mãe teve uma surpresa. Tinha uma outra mulher lá dentro, abraçada com meu pai, com algumas crianças também, da nossa faixa de idade. Então, se a gente pensou que já tinha desgraça, a gente não sabia o quanto ainda nos esperava. Nós éramos meninos, fomos brincar com os nossos irmãos, mas a minha mãe ficou em estado de choque ao ver aquela cena. Destruir o coração da minha mãe. E ali entrou mágoa, angústia, sofrimento, rancor, a dor da ingratidão, né, como fala aquela música da Ludmila Ferber. E com aquela tristeza no espírito, e esse é o perigo dos problemas que nós carregamos no nosso espírito, é que eles descem para a carne. Quase todos os males que nós temos de saúde começam na nossa alma, no nosso espírito.
e ele comanda a carne. E minha mãe contraiu um câncer. Lutou contra aquele câncer durante 2 anos e meio. E finalmente, não suportando mais, ela faleceu. E com o falecimento da minha mãe, eu passei a nutrir um ódio profundo pelo meu pai. Eu não queria mais saber dele. Mágoa, ingratidão, eu creio que eu não fui pelo mesmo caminho da minha mãe por causa do vigor da minha juventude. Senão eu teria ido pelo mesmo caminho, porque eu guardei aquilo no meu coração. E fiquei com tanto ódio dele que eu não queria mais nem vê-lo, não queria nem falar o nome dele. Entrei para a Marinha, fiz um concurso, me tornei fuzileiro naval, porque eu não queria mais uma colher de feijão que saísse do bolso do meu pai. Vim para o Rio de Janeiro. Aqui era uma pessoa triste, sem assunto com ninguém. Chegava no quartel, fazia meu trabalho, final do expediente, voltava para casa. Durante as refeições não tinha assunto com ninguém, era calado o tempo todo, carregando comigo aquele peso, aquela mágoa. Quando eu ia preencher algum documento, o escrevente perguntava: o nome da sua mãe? Eu falava. Nome do seu pai? Eu puxava algum documento onde estava o nome dele e mostrava. O escrevente falava: pode falar que é mais rápido? Eu falei: não, você olha aí, por favor. Eu nem falava o nome do meu pai. E se passaram assim 11 anos da minha juventude. Até que um dia, numa igreja lá de São Cristóvão, Assembleia de Deus, Deus falou comigo. E naquele culto, quando o pastor fez o apelo, eu levantei a minha mão, aceitei Jesus como meu Senhor naquele dia, naquela noite. E quando eu sentei de volta no banco, chorando, porque foi uma noite maravilhosa, e quando eu sentei no banco, a primeira coisa que o Espírito Santo falou aqui foi: você tem que ir lá pedir perdão ao seu pai. E aí começou uma luta entre mim e o Espírito Santo. Mas como que eu tenho que pedir perdão a ele? Foi ele que me ofendeu? Foi ele que destruiu a nossa família? Foi ele que matou a minha mãe? Como que eu vou pedir perdão? Ele tem que vir me pedir? Era o que eu pensava. Mas o Espírito Santo, o tempo inteiro, como a Bíblia nos ensina, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele não desistiu. Todos os dias era eu acordar e vinha a voz dele: você tem que ir lá pedir perdão ao seu pai. Saí de férias, me informei onde meu pai morava, porque eu tinha tanto desprezo por ele que eu nem sabia se ele existia, onde ele morava, se estava vivo, não tinha notícia dele. E fui me informando com alguns parentes, descobri que ele morava em João Pessoa, num conjunto chamado Valentina Figueiredo. Peguei um ônibus, fui da rodoviária do Rio para a rodoviária de João Pessoa, desci lá, cheguei para um taxista. Você sabe onde fica o conjunto Valentina Figueiredo? Sei. Ele me levou lá. E eu fui rua por rua perguntando se alguém conhecia o meu pai. Falava o nome dele e as pessoas: não conheço, não conheço. Até que depois de quase 1 hora andando dentro daquele conjunto, alguém me disse: o radialista que foi preso. Falei: mora naquela casa ali. Eu fui lá. Cheguei no portão, apertei a campainha. Tinha uma distância do portão, um muro baixo, até a entrada da casa. A distância como daqui, ali no final da parede. E eu aqui parado, meu pai abriu a porta lá. Quando me viu, tomou aquele susto. Eu fiquei olhando para ele olhando para mim. A perna pesada, coração apertado. E nem ele sabia o que me dizer, nem eu sabia. Ficamos um olhando para o outro. E o Espírito Santo falou: vai lá e pede perdão a ele. E aqueles passos pesados, eu fui até meu pai,
Cheguei na frente dele e falei: pai, eu vim aqui te pedir perdão. E ele me abraçou e ali nós começamos a chorar convulsivamente, do corpo balançar. Choramos muito, muita lágrima. E o meu pai falou: filho, eu também queria te pedir perdão pelo mal que eu te fiz. Ali selamos a nossa reconciliação. E depois daquele dia, fizemos um jantar à noite. Foi um dia maravilhoso. E parece que saiu um caminhão das minhas costas. Voltei para o Rio em paz, com espírito tranquilo, uma vida completamente diferente. Foi impressionante o efeito daquele perdão. Eu que antes era uma pessoa calada, que não tinha conversa com ninguém, virei até cantor. Hoje até consigo até falar no microfone. E 3 meses depois, o meu pai faleceu. E eu fiquei pensando, se é verdade que me disseram que ele se tornou um homem triste, que não tinha mais prazer na vida, ele estava esperando somente aquele perdão para descansar. Mas antes de descansar, naquela noite daquele reencontro, eu falei para ele que foi Jesus que me convenceu a vir aqui te pedir perdão. E depois que eu me despedi dele, eu soube que ele começou a procurar uma igreja, porque ele queria conhecer esse Jesus também. E antes de morrer, o meu pai entregou a vida, a alma dele ao Senhor. Então ele foi, mas foi perdoado. E o efeito daquele perdão está sobre a minha vida até o dia de hoje. Os créditos vão para a ICB Éden, Igreja Casa da Bênção. Testemunho abençoado e impactante. Entra lá no canal deles, se inscreva, assista aos vídeos, assista aos testemunhos. O canal da ICB Éden é uma bênção. Você também que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos siga nas redes, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.